Meu nome é Frauso Rui Sanches, apelido Frozô, morei na República Zona Rural e fiz o curso de agronomia na Exalc. Saudações exalquianas! Bom, eu sempre tive o sonho de fazer agronomia. Minha família vem da área da agricultura, né? Nós temos propriedade rural desde os meus bisavós espanhóis que vieram para o Brasil e sempre tive a vontade de seguir, né, na carreira, na profissão que meus avós, bisavós, meus pais trabalhavam. E aí fui fazer vestibular. Prestei a Exalc, USP, a Unesp, Londrina, Unicamp. Na época, graças a Deus, acabei passando em todas e acabei optando pela Exalc, pela fama, pelo conhecimento, pela tradição, né, que a gente sempre ouviu falar da Exalc, como importante centro de pesquisa, ensino, educação e extensão na área de agricultura. E também porque aqui na minha cidade, em Bitinga, nós tínhamos 5 amigos do meu pai que eram formados na Exalc e formados no ano de 1973, no ano que eu nasci. Então, quando eles ficaram sabendo que eu tinha passado na Exalc e ainda estava decidindo em qual fazer, né, se eu ia fazer a Unesp, Jaboticabal, ou a UEL em Londrina ou Exalc, eles vieram falar comigo, não vieram 5, porque um já era falecido na época, mas vieram falar comigo. Não, você tem que ir na Exalc, nós vamos levar você lá. E aí, com toda a tradição, conhecimento que a gente já conhecia, sabia da Exalc, mais, né, esse incentivo dos amigos do meu pai, que eram formados na turma de 73, no ano que eu nasci, e depois nunca mais entrou ninguém de Bitinga. E aí eles tiveram me deram esse empurrãozinho também. Bom, o primeiro ano eu acho que foi todos os anos, eu não tenho o que reclamar, não. Eu acho que todos os anos foram bons. Eu que vivi a minha vida inteira, né? Eu venho de uma família que mora ainda, meus pais, meus avós moram na área rural. Então, eu que sempre morei e vivi na área rural, para mim foi um salto gigantesco, né? Sair de uma cidade pequena, como Ibitinga, e numa cidade pequena, um morador da área rural, e para Exalc foi um salto gigante. Nesse primeiro ano, para mim, foi um ano de muito aprendizado, conhecimento, vivência, informação, conhecer novas pessoas de lugares tão diferentes. Para mim, o primeiro ano foi um ano marcante nesse sentido, no sentido de conhecer de viver num mundo muito diferente daquele que eu vivia, numa cidade pequena, e dentro de uma cidade pequena morar numa área rural. E de repente eu fui morar numa cidade grande, e numa cidade grande já numa república, né, que eu fui para a República de Disbum, e lá eu fiquei durante um ano, até quando nós montamos aí a República Zona Rural, da qual eu me formei na República, né, sou membro fundador, e até hoje participo do churrasco, dos eventos aí todo ano da República Zona Rural. Fui na passeata e em todos os eventos que tinha relacionados aí aos trotes, né? Todos, chispadas que tiveram, né, ali na Carlos Botelho, na Independência, lembro de todas aí, todos os eventos que tiveram, eu participei. Eu acho que a partir do primeiro dia, né, para mim foi assim uma mudança gigantesca na minha vida, porque, de novo, um rapaz do interior, no interior, numa cidade pequena da zona rural de uma cidade pequena. Então, para mim, a partir do primeiro dia foi essa grande mudança, e a cada ano conhecimentos novos, experiências novas. A Exalc proporciona, além de uma vivência, né, muito grande, com pessoas de lugares tão diferentes, de estados, países, formação, né, desde pessoas mais simples até pessoas que estudaram em grandes colégios. Nós temos aí amigos, amigas que estudaram em grandes colégios de São Paulo. Eu venho de uma escola rural. Eu estudei até minha 4ª série numa escola rural aqui em Bitinga, que hoje nem tem mais as escolas rurais, são poucos os municípios que têm. Então, acho que desde o primeiro momento que eu entrei, já foi assim um ganho gigante. E ano a ano, as experiências, as vivências, as oportunidades que a Exalc nos proporciona nos eventos, nos congressos, nos estágios, né? Fiz estágio em muitos departamentos, em muitas fazendas, principalmente no 4º e 5º ano. Então, cada ano foi aí um aprendizado, uma conquista, uma vivência que foi fundamental para a minha formação, não só como pessoa, mas também profissional.
É desde o primeiro dia, né? Você sendo ali acolhido, você já sendo batizado, chapéu na cabeça, os trotes, a vivência na República. Então, eu acho que desde o primeiro dia, para mim, foi uma experiência já no primeiro dia, no dia da matrícula, no primeiro dia na República, e já foi ali um sentimento de pertencimento àquela comunidade, aquele grupo, né, de pessoas da qual eu tenho imenso orgulho de ter participado. E na minha vida foi um divisor de águas, seja do ponto de vista pessoal, formação de pessoa, de conviver em grupo, seja do ponto de vista profissional, pelos diversos estágios, departamentos que eu passei, pelas oportunidades todas que a Exalc me ofereceu. Eu também sou membro fundador ali da Exalc Júnior Consultoria, né, da qual eu também tenho muito orgulho. As primeiras reuniões aconteceram na nossa República, com o Lerdo, com os demais ali, que foram ali os primeiros, né, eu cheguei numa segunda etapa, mas eu ajudei desde o início, criação do CNPJ, participando das reuniões. Então, todas essas oportunidades são um divisor de águas, né, na minha vida. E ela, dia a dia, foi acontecendo, sejam pelas disciplinas, pelos estágios, pelas oportunidades que a Exalc nos oferece. É um divisor de águas, realmente é um divisor de águas, porque do ponto de vista, como eu disse, pessoal e profissional, eu aprendi muito conviver com as pessoas, a brincar, ter o limite da brincadeira no trote, que quando eu passei pelo trote, quando eu di trote na sequência, pelo aprendizado, né, com os professores, com os estágios, com as oportunidades todas. É um divisor de águas fundamental, foi um divisor de águas fundamental, e até hoje, as oportunidades que eu tenho, procuro participar. É espetacular, né? Como eu disse já no início, sendo aí uma pessoa que veio do interior, uma convivência ali com os pais, com a família apenas, né? Não tinha grandes amizades, porque eu ia e voltava todo dia para a cidade, né? Na época nem tinha transporte escolar, era o meu avô que, em cima de uma caminhonete, levava eu, as minhas primas e os filhos de alguns funcionários todo dia para a escola. Então, até a quarta série eu estudei escola rural, então ia a pé, porque era próximo da minha casa, e da quarta série adiante, a quinta série, eu comecei a ir para a cidade. Então, o grupo era muito restrito, né, até de amizades, porque eu sempre tive ali a vivência na área rural. E para a Exalc, se chega lá, pessoas de outros estados, de outros países, com maneiras, inclusive, de pensar diferente, com a questão de formação, né? Vim de uma escola rural, de uma escola no interior e, de repente, convivendo com pessoas ali que estudaram em grandes colégios em São Paulo. Isso, para mim, foi uma experiência muito importante, pessoal, profissional, que divisor de águas. Eu acho que divisor de águas na minha vida. Em momento de pandemia, até engraçado falar da vivência em República, né? Nós tínhamos ali desde os mais cuidadosos, os mais organizados, até os mais bagunceiros e sujos, né? Eu lembro de alguns, sem citar nomes aqui para não criar, de repente, nenhuma confusão, alguns que faziam estágio no CPZ, né? Então, eles saíam de madrugadinha, de manhã, voltavam em casa para tomar banho e chegavam, que parecia que não tinha ido lá cuidar de animais, parecia que tinha ido lá rolar no esterco, porque chegavam com tanta sujeira, com tanto esterco e com tanta imundície, né, que chegava a incendiar a casa como um todo, né? Então, isso são algumas lembranças que eu tenho. Os trotes que nós fazíamos na República, né, com o pessoal, também recordações aí bem interessantes, as festas que nós fazíamos e a convivência. Eu acho que ali o cuidar um do outro, né, as brincadeiras, essa história toda, mas sempre aquela preocupação que nós tínhamos um com o outro ali na República, se estava bem, quando estava bem, apoiar, inclusive não só psicologicamente, mas também no ensinamento, né, porque nós tínhamos sempre dentro da República, e até hoje segue essa orientação para os que permanecem na zona rural, de que a gente sempre tenha 1 ou 2 de cada ano para a República permanecer. Por isso, inclusive, a República permanece até hoje, né? Eu sou membro fundador lá em 91 e a República Zona Rural permanece até hoje. Então, é uma convivência muito legal de crescimento pessoal, de convivência, de amizade, que nós mantemos até hoje
pelo Zap, agora facilitando, né, por essas novas tecnologias aí, Zap, todas as formas que nós temos hoje, como nós estamos fazendo aqui, gravação por vídeo. Então, é uma experiência muito legal, uma experiência que eu recomendo e eu espero que todos possam passar por ela e aproveitem. Aproveitem porque realmente você cresce muito como pessoa. Concordo. Para mim foi realmente um espetáculo. Foi um menino, um caipira do sítio, pé vermelho, né, que nem fala aqui no interior. E aí em Piracicaba também tem, às vezes, essa expressão, que saiu de uma cidade interior e chegou numa cidade grande. Não sabia direito nem como se portar, como se comportar. E, de repente, vivendo aí numa república, com um monte de gente, de um monte de lugar diferente, com experiências, vidas, culturas, formações diferentes. Isso é muito bom. É uma escola da vida realmente. E as experiências que, inclusive, também a República me proporcionou, de visitar a propriedade de vários amigos que tinham propriedade também em outros estados, inclusive. Nós fazíamos aí um intercâmbio na República também de estágio nas propriedades dos que moravam na República e tinham propriedades, né, tanto no estado de São Paulo quanto fora. E dos que vieram até a propriedade da minha família também. Vários amigos, durante a época da faculdade, durante a época da graduação da República, vieram passar férias, feriados aqui na fazenda. E essa troca de experiência também é muito importante, né? Visitar, ver tecnologias, conhecimentos, informações de outras áreas, de outras famílias e comparar com a nossa. Isso para mim foi também muito importante. Além da questão pessoal, a questão profissional de visitar e conhecer a experiência de outros ali da República. Frequentava, eu ia, o CALC ainda tinha lá no centro, né, que agora virou um hotel aí em Piracicaba, mas eu lembro de várias vezes em eventos, ainda peguei algumas sessões de cinema no CALC, o bar, muitas vezes aí, alguns eventos, mas eu lembro bastante da questão do cinema, era uma boa recordação que eu trago aí da época do CALC. Há muitos professores, alguns pela questão cômica, né, de alguns que ali faziam algumas ações que nos deixavam alegres e felizes, né, virava motivo de piada. Alguns professores que pelo conhecimento técnico, pela proximidade, trago aí excelentes recordações do professor Witt, das aulas de solo e também da convivência e da experiência que eu tive com ele pós isso, inclusive, aqui na região. Ele prestou consultoria para algumas fazendas aqui na região e nós mantemos contato. Eu estudei durante 2 anos em Valência, na Espanha, e aí teve um evento lá em Barcelona, na qual nós convidamos, e ele foi participar na época. Então, o professor Witt é uma referência, o professor Corsi também, de pastagens, né, foi uma referência aí às aulas dele, de manejo de pastagens tropicais. São professores aí que marcaram bastante. O professor Zilmar, das aulas de introdução à engenharia agronômica, guardo até hoje o dia da apresentação, na qual ele, com o megafone, falando ali dos alunos, cada aluno tinha que falar o que fez, como fez, de que forma fez, e nós tínhamos lá um aluno, o Abul Pimpol, que acabou não se formando, e ele falava, inclusive, que um dia ele ia assumir o reinado, eu não lembro em que país da Malásia, lá ele tinha uns desvaneios, né? E no dia da apresentação, ele pegou o megafone e falou que o professor Zilmar falou, você não plantou nada, né? Ele não tinha feito nada no canteiro. E aí ele pegou o megafone e começou a fazer um discurso de que ele jamais plantaria em terra do Estado. Então, as aulas do professor Zilmar, além do conhecimento técnico, mostrar nossa ignorância e desconhecimento com muitas práticas, né? Porque essa é a intenção era a intenção da disciplina, produção de engenharia agronômica. Ela teve esse lado um pouco cômico no dia da apresentação também. Ver ali o professor Zilmar Ziller Marques, do qual eu tenho aí também grande admiração, fazer essa apresentação. E alguns alunos, né, além do Abul Pimpol, outros ali que não tinham conhecimento nenhum, né? Na hora de plantar usavam réguas para ver a distância que tinha que deixar cada semente. Então, são muitas e boas recordações desses 3 professores que eu citei e de outros tantos também tiveram a importante participação na minha formação, no estágio, seja no estágio prático que a gente fazia, seja nas aulas teóricas,
das quais eu também vibrava muito, principalmente na fase em que eu pude começar a escolher as disciplinas optativas, né? Que aí você escolhe aquela disciplina que você quer fazer, da qual você tem mais afinidade e gosto. Eu acho que desde o início, né? Como eu disse, dado até o meu vínculo, a minha ligação com a área rural, com o setor rural, pela propriedade, pela atividade que a minha família desempenha, e nós desempenhamos essa atividade até hoje, né? Embora eu esteja vice-prefeito aqui na cidade de Ibitinga, eu sempre trabalhei, sempre atuei junto com a minha família. Então, quase que diariamente eu falo com meu pai, quase que diariamente ou eu vou na fazenda, ou ele vem aqui na minha casa. Hoje eu moro na área urbana, mas a gente sempre se fala discutindo ações, discutindo tecnologias. Então, acho que desde o início, embora meu pai e meu avô gostaria de me ver formado em medicina, né? Queria me ver doutor, e eu até fiz doutorado, né? Porque eu fiz a graduação, depois um Master of Science em Valência, na Politécnica, depois mestrado e doutorado na Unesp em Jaboticabal. Então, eu entreguei o título de doutor para o meu pai, mas não o doutor que ele gostaria. Ele gostaria que eu fosse médico. Ele tinha um amigo que era médico aqui em Ibitinga, o Dr. Tonini, e ele tinha fazendas, né? Era médico. Meu pai tinha uma grande admiração por ele. E aí, por causa disso, meu pai gostaria de me ver também médico, doutor, né? Fiz o doutorado em agronomia e fisiologia vegetal, mas eu acho que desde o início eu tenho essa vocação, gosto dessa área e acho que tem um potencial gigante. Então, desde o início, desde da época que eu escolhi fazer o curso de agronomia, fiquei balançado na época por fazer medicina, por influência do meu pai, do meu avô, mas já desde o vestibular eu já tinha essa vocação e gostava da área agrícola, do agronegócio, e a Exalc só fez reforçar isso. Ela reforçou ainda mais esse sentimento de ajudar, de poder trabalhar com o agronegócio como nós trabalhamos até hoje, aí há mais de 3 gerações. Medo, acho que não. Tinha alguns professores, né? Tinham 2 professores da zootecnia, mas me fugiu o nome agora. Um nós apelidamos de Ciro Gola, que ele tinha o hábito de ficar puxando a camisa durante a aula, né? Ele tinha um tique de ficar puxando. Ele dava aí um certo receio, porque tinha uma história ali, uma lenda, né? Que falava que um dia ele brigou com um aluno e teria puxado uma faca com um aluno. Não foi da nossa turma, não foi do nosso ano, foi de alguns anos anteriores. Então, tira o Ciro Gola, e tinha um professor da zoologia, que era piracicabano, nativo de Piracicaba, e fugiu o nome dele agora. Jacu, professor Jacu. O Jacu, acho que era o Ciro Gola, né, que o pessoal falava. Que tinha um óculos com fundo de garrafa, que andava todo paramentado como um professor mesmo, beca branca, falava um piracicabano típico, né? E tem uma passagem que ele estava dando uma aula e um japonês do grupo, eu não me lembro agora qual era o japonês, que chegou atrasado, e ele chegou e tentou entrar devagarzinho na sala de aula, assim, sem ninguém perceber, e o professor percebeu e chamou ele, né, para ele sentar mais próximo. E ele, apesar de tudo, acabou cochilando na aula. E durante esse cochilo, o professor chegou perto dele, acordou ele, né, todo mundo começou a rir da situação, e ele pediu pro aluno ali do nosso ano, japonês, para ir lá na frente. Pegou a cadeira dele e colocou do lado da mesa. E ele falava com o piracicabano muito arrastado, e eu lembro até hoje a frase que ele falava: o senhor agora tem por obrigação aprender mais, porque o senhor está do lado do conhecimento, o senhor vai ficar aqui, o senhor vai aprender mais que vossos colegas. Então foi aí uma cena também que, na época, ficou gravada aí durante muito tempo. Esse foi o professor Maricone. Maricone, isso mesmo, o professor Maricone. Ele tinha um óculos que parecia um fundo de garrafa, andava com aquela beca branca dele, com as mãos enfiadas no bolso. E você sabe que ele é irmão do Vitti, né? Ele é irmão do Vitti? Irmão do Vitti, pai de pai. Não sabia. E tem uma outra passagem também do professor Maricone, obrigado pela lembrança do nome. Nós estávamos na aula de identificação de animais peçonhentos, uma aula prática, e tinham ali várias meninas, né, na sala. Aí já era uma turma menor, diferente da aula teórica, que tinha lá quase 200 alunos, que foi essa do japonês, que ele levou lá e fez sentar do lado dele.
mas numa aula prática, ele colocou dentro de umas bandejas plásticas alguns animais, né? Na aula eram cobras, né? Então tinha a coral e a falsa coral, a coral verdadeira e a falsa coral. Eu lembro até hoje, Patrícia Pauletti, que vai ver esse vídeo provavelmente, o professor passou perto dela e ela estava com medo de pegar ali, né? Estava morta a cobra, né? Você tinha só que abrir a boca e ver lá a questão da dentição para identificar a falsa coral da verdadeira coral. E ele brincou com ela, né? Chegou com aquele Piracicabana arrastado e falava assim: a senhora nunca pegou numa cobra? Essa é a oportunidade, não tenha medo. E aquilo virou motivo de piada também na turma durante algum tempo, né? O professor Maricone foi aí um professor que marcou bastante por vários motivos. Ele sempre era muito sério, né? Ele não dava risada, então ele falava, né? Sempre em tom muito sério, mas sempre fazia a turma rir, né, da situação. Seja no episódio do japonês que chegou atrasado e teve que sentar perto dele para aprender mais, e aí não dormiu mais na sala de aula, seja esse da Patrícia, né, que estava com receio de pegar ali na cobra, na identificação de animais peçonhentos. Eu acho que um momento marcante para a gente foi no momento da formatura, porque é um momento muito emocionante para todos nós, né? É um momento que você está ali se despedindo, é aquele sentimento de saindo, né? Meio que cortando um cordão umbilical ali com a escola. Eu me senti nesse momento dessa forma. Então foi um momento aí de grande emoção. Para mim, um momento de grande emoção. Não só por estar ali com os amigos, mas também a minha família, né? Toda a minha família foi. Meus avós paternos ainda eram vivos e eles foram lá e ficaram assim, muito emocionados. E foi um momento ali bastante, para mim, de grande emoção. Falando nesse momento, inclusive, já começa a me dar um nó aqui na garganta, que meus avós não estão mais com a gente. E ao final eles queriam que eu me formasse doutor, médico, mas eles ficaram muito orgulhosos pela formatura da qual eu participei. E nessa formatura, né, ter também ali o professor Zilmar Ziller Marcos, com todo aquele vozeirão, e ele falando, né, ele fez uma ode com tudo escuro apagado, e aí ele falou que se acendam as luzes, e nada de acender as luzes do prédio central, foi no Gramadão, né? E ele falou acho que umas 3 vezes até que alguém lá dentro escutou ou estava com algum problema técnico que não acendia a luz. Aí pela 3ª vez acendeu. Então um momento de grande emoção particular pela família estar ali e também, né, dessa recordação do professor Zilmar falando aí umas 3, 4 vezes para acender a luz do prédio e não acendia a luz do prédio. Eu terminei a graduação e já tinha como foco, né, fazer a pós-graduação na Espanha. Minha família trabalha, nós já trabalhávamos com citros, trabalhamos até hoje com citros, então eu já tinha como objetivo buscar essa pós no exterior, né, o Master of Science em Citricultura em Valência, Espanha. Então quando eu saí, fiquei 6 meses já trabalhando com a minha família, mas já com foco em ir para o exterior. Então, já no final da minha graduação, foi todo voltado em buscar informações, recursos, contatos, lá em Valência, para ir para lá. E aí, a gente tinha vários contatos. A minha atual esposa, né, na época namorada, Margarete Boteon, a ovelha, ela já tinha ido para a Espanha antes, fez o contato lá com o professor Guardiola. Então, o foco aí no final da graduação e início da minha vida profissional foi buscar organizar, me preparar para ir para a Espanha, né? Voltando, tive aí um convite, né? Eu tinha bastante amizade, contato também com os professores da Unesp de Jaboticabal, o professor Donadil, a professora Durvalina, do Departamento de Geologia, e eles me convidaram para fazer a graduação, a pós-graduação, mestrado e doutorado, primeiro mestrado. E como eu tinha essa pós no exterior, eu consegui aproveitar muitos créditos, né, que eu fiz no exterior aqui no Brasil. E pela área que eu trabalhei lá, né, fisiologia vegetal, uma área com pouca informação e de pouco conhecimento, eu acabei
já terminando essa pós no exterior e começando o mestrado em Jaboticabal. Aproveitei os créditos, ali depois fiz o doutorado também. Fui convidado, inclusive, fiz um livro em parceria com a FUNEP, com a editora da Unesp. Esse livro aí ficou, inclusive, durante muitos anos aí como um dos primeiros, entre os mais vendidos ali da FUNEP, em Jaboticabal, e quase que engatei aí na vida acadêmica. Aí, quando eu terminei o doutorado, estava para ir fazer um pós-doc no exterior, aí minha família falou, olha, precisamos de você aqui, dar uma mão na fazenda, ajudar, já estudou bastante, mas precisa começar a colocar em prática. E aí a gente voltei para a fazenda, embora eu nunca tivesse perdido o vínculo, né, apesar de estar estudando fora e sempre tive o vínculo, a não ser quando estava no exterior, aí sim a distância ficou mais difícil, mas quando estava aqui eu sempre tive aí uma participação, uma dedicação, procurando levar o que eu estava aprendendo, o que eu tinha aprendido, de tecnologia, de informação. Fomos os primeiros aqui na região a montar irrigação em citros, né, gotejo, a fertirrigação. Então, todo o conhecimento que eu tive, tanto na graduação, na pós no exterior, quanto no mestrado e no doutorado, eu sempre procurava puxar, trazer alguma coisa para os trabalhos aqui da minha família, né, ajudar meu pai na medida do possível. Eu sempre auxiliei, então, sempre nas férias, nos espaços que eu tinha, eu sempre estava ali ajudando, coleta de solo, discutindo variedade, cultivar que vai plantar, projeto, acompanhar o projeto de irrigação, do começo até o final dele, os testes todos que foram feitos de ensaio de solo, então procurando auxiliar, orientar meu pai nesse trabalho. Então eu sempre tive uma atuação mesmo, né, à distância, eu estava sempre participando ali com ele desse trabalho, dessa discussão. Pastejo rotacionado, nós temos também um pouco de gado de corte, então nós somos aqui os primeiros, e aprendi isso com o professor Corsi lá na Exalc, na disciplina que eu fiz com ele de pastagem. Tenho aí uma grande apreço e consideração por ele. Embora a família tivesse o foco na produção de citros, nós também temos gado, e fomos o primeiro a fazer aqui na região manejo rotacionado de pastagem, divisão de pastagem, adubação de pastagem. Eu lembro, meu pai e meu tio na época era vivo, nós trabalhávamos juntos, e eles viam, por exemplo, essa questão da adubação de pastagem como um absurdo, né? Jogar adubo em pasto, jogar adubo no capim, onde já se viu que é absurdo. E aí nós começamos com um pequeno ensaio, numa pequena área, eles viram a diferença, né, que proporcionava a adubação, e aí hoje todos os nossos pastos, nós temos tudo dividido em pastagem, fazemos aí o manejo rotacionado, a adubação da pastagem, então eu sempre tive essa participação, algumas vezes mais próxima, né, e algumas vezes mesmo à distância, discutindo aí com eles toda a questão de novas tecnologias, tentando adaptar, né, muita coisa não dá para a gente copiar, trazer, mas discutindo e tentando implementar e adaptando aquela situação, a nossa necessidade, a nossa demanda e a realidade a nossa realidade, né? Trazer a tecnologia, a experiência acumulada de outros locais para adaptar na nossa propriedade. Pastejo rotacionado, adubação, irrigação, foram aí trabalhos muito importantes. Eu lembro, então, de uma oportunidade, nós temos uma propriedade até hoje com a família, que era uma área de pastagem, é uma área com terra arenosa, né, muito arenosa, areia quartzosa, não dava nem 12% de argila, e era uma área de pastagem muito ruim, e que nós queríamos formar e plantar laranja. Mas plantar como numa terra tão ruim, né? Meu pai, meu tio, nossa, esquece, é uma terra muito ruim, aqui não vai dar laranja. E aí, conversando com o professor Witt, nós fizemos a análise aí até quase 1 metro de profundidade do solo, nós tínhamos alumínio a 20 centímetros com saturação de 60%, coisa que se fosse a 60 centímetros, essa saturação já seria um solo péssimo, nós tínhamos essa saturação a 20. Até o professor Witt ficou assustado, ele falou, meu Deus do céu, acho que é melhor você não plantar laranja, é melhor você produzir alumínio nessa sua propriedade, fazer panela de alumínio, de tanto alumínio que tem. E aí fizemos um trabalho de correção dessa área, com gesso, altas dosagens de gesso, calcário, fosfatagem, potassagem, e aí com auxílio também do professor Corsi, né, com as correções que ele sempre orientou, com o professor Witt, e hoje as nossas áreas mais produtivas de citros são nessa propriedade. E já foram desde aquela época, né? Já logo quando eu me formei, nós começamos a trabalhar essa área, recuperar esse solo, e temos aí hoje nessa propriedade as melhores produtividades. Então, aquela tecnologia, informação que eu aprendi na escola,
já aplicando na propriedade da minha família, e depois também, a orientação do professor Vitti, do professor Corsi, corrigindo esse solo, um solo que a princípio seria muito ruim. Na época, né, se falava já das correções com gesso, hoje são uma prática comum, né? O Centro-Oeste, as grandes produções e produtividade do Centro-Oeste se devem a essas correções pesadas com calcário e gesso, mas aqui para a gente ainda na época era uma situação a se testar, não se tinha ainda fórmulas e cálculos ajustados para corrigir alumínio dessa forma e numa faixa tão superficial do solo, né, de 0 a 20 centímetros. E isso se mostrou, além de eficaz, muito rentável, porque hoje nós temos análise até 60 centímetros de profundidade desse solo, 0 de alumínio, fósforo, que era 1, 2 no solo, hoje nós temos aí teor de 30, né, que é o próximo do ideal. Então, correções aí que eu aprendi na escola, ou colocando em prática no dia a dia aqui da família, da nossa atividade. O aprendizado, a vivência, a convivência, que eu mantenho amizade com muitos, né, amigos de república, amigos da época de faculdade, que até hoje a gente mantém contato, seja os que formaram aí e alguns que a gente conheceu depois. Então, a escola, ela acaba, a Exalc acaba proporcionando, e eu não vejo isso, né? Eu tive a experiência de estudar também ali na Unesp, tenho amigos lá da UEL de Londrina e de outras escolas, Paraguaçu, Pinhal, e nós não vemos essa vivência, né? Como nós temos tão intensa na Exalc e depois da Exalc. Então, nós formamos realmente aí uma família, sem ser piegas na colocação, mas a gente forma uma verdadeira família, né? Quando a gente vê um amigo que tem um selo da Exalc no carro, ou você tem o chaveirinho ali que você coloca no seu veículo, né? O A da agronomia, né? Eu sempre compro e distribuo para os amigos. Quando o meu quebra ou perde a coloração, eu vou aí e compro na Exalc novamente. Então, eu acho que essa vivência, essa convivência, essa irmandade, essa família mesmo que a gente acaba constituindo e conhecendo pessoas de outros anos que nem estudaram, que nem conviveram com a gente acaba fazendo amizade devido a ser mais um exalquiano. Sim, eu procuro participar, né, pelo menos a cada 5 anos aí dos churrascos. Infelizmente esse ano nós não vamos ter. Nós estávamos nos organizando, né? Como eu acabo tendo uma vivência maior ainda em Piracicaba, porque minha esposa é professora, a Margarete, a Ovelha, né? Ela é professora na Exalc. Ela assumiu a vaga num concurso que o professor Evaristo Marzabal Neves, o professor Vavá, que também foi professor nosso. Então, eu estou sempre aí por Piracicaba. E por ter essa vivência, né, a gente acaba tendo esse contato todo com o pessoal. O que mais me emociona, né? Me emocionou na formatura, emocionou no meu casamento, é o hino da Exalc. Isso, cada vez que nós cantamos, isso é uma tradição que a gente procura fazer em todos os churrascos que a gente faz, né? Seja nos quinquênios, seja nos churrascos que nós fazemos da República todo ano, no aniversário da República. No meu casamento, no nosso casamento, eu e a Margarete, né? Tem ali o professor Vavá, entre outros professores que estiveram, pessoal da República e outros amigos aí da Exalc, na hora do hino, isso nos emociona muito, né? Eu acho que marcou muito na nossa formatura, marcou muito no nosso casamento, e a cada novo encontro, seja da República, seja nos quinquênios, o hino é uma tradição da Exalc que me emociona muito todas as vezes. Assim, uma coisa que me marcou muito, para minha formação foi muito importante, a questão do trote. Eu acho que o trote, ele realmente fez a minha integração. Então, como era chamado na época, não sei se continua, né, a semana de integração, realmente para mim foi uma semana de integração. Eu acho que o trote, com alguma adaptação, alguma correção, tudo bem, mas acabar com o trote, como a gente vê aí, eu fico muito chateado, né? Eu vejo muitas críticas com relação até usar o chapéu
Gente, que isso? Eu senti o maior prazer do mundo de andar com aquele chapéu na cabeça, sabe? De ter os doutores marcando ali os seus nomes, participando dos eventos, das passeatas, das chispadas. Eu participei de mais de uma chispada, sabe? E que oportunidade da vida eu vou ter, em sã consciência ao menos, de fazer uma chispada? Só, acho que em outra encarnação ou quando eu estiver fora do meu juízo. Então, é uma oportunidade ímpar da gente conviver, da gente viver, da gente se relacionar, de fazer amizade. Fiz excelentes amizades durante esses trotes todos, a Semana da Ração. Então, eu vejo hoje muitas pessoas criticando o trote, criticando comer embaixo da mesa. Gente, eu adorava quando me mandavam ir para baixo da mesa comer com os talheres mais malucos possíveis, né? Comer dentro de liquidificador, com régua, comer dentro de leiteira super estreita, com um pauzinho de comida japonesa, sabe? Para mim isso era uma diversão. Eu ria, me divertia e gostava. Eu acho que a tradição do trote é uma situação que me preocupa hoje, né? Com esse muita preocupação politicamente correto. Eu acho que os excessos devem ser, sim, combatidos, mas a tradição do trote, ela integra as pessoas. A minha experiência foi muito positiva e eu gostaria que essa tradição não terminasse. Eu acho que tudo tem seu tempo. Eu gostei muito de todo o tempo que eu passei pela Exalc, mas eu acho que cada tempo tem as suas delícias, né? Foi um tempo que passou, lembro com uma excelente recordação tudo que eu passei, até os maus momentos que nós passamos. Eu acho que serviu para o crescimento como pessoa, como cidadão, como profissional. Eu aprendi muito com tudo, né? Nos momentos felizes e nos momentos tristes que também nós passamos, né? Seja por formação, escola, prova, trabalho, seja às vezes por algumas, às vezes até desavenças com alguns amigos. Aprendi muito com tudo. Eu acho que foi um momento que passou e foi importante. E eu gostaria que outros tivessem a mesma oportunidade. Para mim, foi muito importante. Lembro com muito carinho tudo que eu passei pela Exalc. Eu gostaria aí de desejar a todos muita saúde, muita paz, que a gente possa estar se encontrando nos próximos anos. Infelizmente, nesses 25 anos agora, infelizmente, pelas questões da pandemia, por proteção nossa, de nossas famílias, nós não estamos podendo participar, mas eu acho que tem mídias como essa que nós estamos aproveitando nesse momento, que podem proporcionar esse registro histórico. É importante, todos os quinquênios nós fazemos isso. Nesse momento não vamos estar juntos, mas vamos estar juntos sim, nos próximos, tenho certeza disso. Para as futuras gerações que nos veem, que repensem um pouco também a questão aí dessa história do muito politicamente correto. Eu acho que o mundo evolui, a gente tem que crescer, evoluir, mas muito mimimi, muita conversa, muito mimimi, literalmente, que a gente tem que passar também essa fase, porque a gente aprende com a experiência, e a gente aprende muitas vezes passando por dificuldade, passando pelos perrengues que muitas vezes o trote proporciona. Para mim, isso foi fundamental. Como pessoa, como formação, a minha experiência no trote, em momento algum foi ruim, muito pelo contrário. E gostaria de que isso seguisse. Algumas mudanças, adaptações, o mundo cresce, o mundo evolui, não dá para ficar repetindo o passado o tempo todo, mas a tradição da Exalc, ela é importante porque ela une as pessoas. Por isso, inclusive, essa tradição, por isso, nesse momento, nós estamos fazendo esse vídeo, muitos de nós aqui gravando esse vídeo para eternizar e repassar isso para as futuras gerações. Então, deixar aqui meu grande abraço a todos que vão nos ver breve e aqueles que vão nos ver daqui muitos anos. Me emociona muito os quinquênios que nós participamos, ver lá senhores com 50 anos de formados, 75 anos de formados, como nós vimos
em outras oportunidades, e espero estar chegando a essa idade também, 50 anos de formados, quem sabe 75 anos de formados, para estar, quem sabe, aqui gravando um vídeo novamente e passando essa informação aí para as futuras gerações. A Exalc é uma escola, é uma casa, e ali se formam não só profissionais, mas se formam amigos por uma vida inteira.